Eu acho que você já começou a perceber que entender esse fenômeno da inconstitucionalidade reflexa não é tarefa fácil. Então, olha para cá. Eu tenho aqui a Constituição da República, tá? Essa Constituição que você está acostumado a estudar. Aqui eu tenho a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Constituição aqui do meu Estado. E a gente tem que estudar a relação entre a Constituição da República e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Sob o ponto de vista topográfico, a Constituição da República está acima da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Constituição do Estado do Rio de Janeiro é uma norma infraconstitucional diante da Constituição da República. Sob o ponto de vista, exatamente por causa dessa hierarquia, a Constituição da República ela é o objeto e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro é a imagem simétrica desse objeto. Então você vai encontrar dispositivos aqui que estão repetidos aqui ipsis literis, ou repetidos aqui observadas a razoabilidade, a estrutura legislativa ou organizacional estadual. E tem dispositivos aqui que podem ou não estar aqui, e tem dispositivos aqui, institutos aqui, que não podem estar aqui. Então, daí essa concepção, essa relação. Da mesma forma que aqui eu tenho a Constituição do Estado, e aqui eu tenho a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Essa simetria também vai existir entre a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, de qualquer município localizado no Estado do Rio de Janeiro ou no Estado onde você vive. Então, essa relação de simetria, ela acaba gerando algumas obrigações e, consequentemente, algumas distorções. Vamos tentar perceber isso de novo lá na página branca, lá na lousa. Vamos lá. Se você quiser, você pode desenhar aqui um outro espelho plano, e colocar aqui a Lei Orgânica do Município. A Lei Orgânica do Município. Vamos imaginar que uma lei municipal crie situações de acumulação de cargos públicos no âmbito da administração pública municipal, acumulação remunerada de cargos públicos no âmbito da administração pública municipal, e essa lei municipal seja questionada diante da Constituição do Estado, que alguém diga, não, essa lei municipal está criando situações de acumulação de cargos públicos que não estão previstas na Constituição do Estado. Aí alguém, legitimado pela Constituição do Estado, promove uma ação direta de inconstitucionalidade, aonde? No Tribunal de Justiça do Estado. Porque a lei municipal, observe o tipo de conflito espacial, uma lei municipal que fere a Constituição do Estado. Vamos imaginar que o Estado em questão entenda que essa lei municipal é realmente inconstitucional. Declara essa lei municipal inconstitucional. Acontece que o dispositivo que está aqui, dentro da Constituição do Estado, que trata das hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos, 2 técnicos científicos, 2 professores, 2 profissionais da área de saúde, etc., é um dispositivo que está aqui por repetição obrigatória da Constituição da República. Na verdade, esse artigo está aqui, e ele é repetido aqui dentro da Constituição do Estado, e essa lei municipal entra em rota de colisão com esse dispositivo. Se o Tribunal de Justiça do Estado declara inconstitucional essa lei municipal, olha que coisa interessante, vai caber dessa decisão em ADIM estadual a interposição de um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque você tem uma ofensa reflexa. A lei municipal parece ferir apenas a Constituição do Estado, mas, na verdade, reflexamente está ferindo a Constituição da República, porque fere o dispositivo da Constituição do Estado, que é um objeto de repetição, instituto de repetição obrigatória. Então, dessa decisão em ADIM estadual, cabe um recurso. Aí é que vem o pulo do gato. Mas que recurso é esse? O nome desse recurso é recurso extraordinário. Olha que confusão, não é? Porque você até então acreditava sinceramente que o recurso extraordinário seria um instrumento exclusivo, não é, do controle incidental. E, de repente, eu trago para você uma novidade. O recurso extraordinário
pode ser utilizado no controle concentrado, porque nós estamos falando de decisão em ADIM estadual, em ação direta de inconstitucionalidade estadual. Então o recurso extraordinário vem e simplesmente leva ao Supremo Tribunal Federal a revisão de uma decisão em jurisdição concentrada. Desde que essa decisão não tenha transitado em julgado, o recurso extraordinário, portanto, seja tempestivo, ou seja, interposto dentro do prazo, o Supremo Tribunal Federal vai receber esse recurso extraordinário e vai analisar, observe bem, na jurisdição concentrada, se aquela lei municipal é ou não constitucional. E aí tem uma outra novidade. Quer dizer, nessa situação de ofensa reflexa, a lei municipal, ela pode, olha só que interessante, a lei municipal, ela pode ser objeto de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que corroborar a decisão do Tribunal de Justiça, mantendo a lei municipal inconstitucional ou não, essa decisão vai ter eficácia oponível a todos e efeitos vinculantes aos demais municípios. Não só daquele estado, mas do país inteiro. O que demonstra para você que existe um efeito erga omnes, com uma determinada dimensão, quando o Tribunal de Justiça, através de uma ADIM, declara uma lei municipal estadual inconstitucional, existe um outro efeito erga omnes, com outra dimensão, quando o Supremo Tribunal Federal, revendo essa decisão na hipótese de ofensa reflexa, corrobora essa decisão, declarando essa lei estadual municipal inconstitucional. E tem mais, não é? O que você percebe? Quem pode ser o autor desse recurso extraordinário? Qualquer pessoa legitimada na Constituição Estadual. Qualquer pessoa legitimada na Constituição Estadual pode ser, portanto, autora. Então, por exemplo, prefeito de um município, desde que tenha interesse de agir, justa causa, né, demonstre pertinência temática, enfim, ele pode provocar o Supremo na jurisdição concentrada através desse recurso extraordinário. Isso acaba rompendo, portanto, uma série de paradigmas que nós construímos naquelas duas trilogias com as regras gerais. Por que essa ofensa reflexa é uma exceção? Por vários motivos. Primeiro, na ofensa reflexa, a lei municipal pode ser objeto de controle concentrado no Supremo. Na ofensa reflexa, o recurso extraordinário pode ser utilizado na jurisdição concentrada, não é um instrumento exclusivo do controle incidental. Terceiro, a decisão do recurso extraordinário produz eficácia erga omnes, independentemente da atuação do Senado Federal, até porque não é uma arguição incidental de inconstitucionalidade. Quarto, todos os legitimados ativos para propor ADIM no âmbito da Constituição do Estado, os simétricos do artigo 103, podem provocar o Supremo nesse recurso extraordinário, mas presta muita atenção. Eu não estou aqui afirmando para você que de toda e qualquer decisão em ADIM estadual vai caber recurso extraordinário para o Supremo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existirão situações pontuais, onde haverá a detecção de uma ofensa reflexa. Na verdade, aquele dispositivo da Constituição do Estado é um dispositivo de repetição obrigatória por imposição da Carta da República, em razão de simetria compulsória, e esse dispositivo é o fundamento para que o Tribunal de Justiça do Estado reconheça numa ADIM que aquela lei estadual ou municipal é inconstitucional diante da Constituição do Estado. Só que, na verdade, esse dispositivo é um dispositivo da Carta da República. E aí sim, quando essas circunstâncias todas se apresentarem, quando esse cenário for favorável dentro dessas circunstâncias, aí da decisão em ADIM estadual, e somente nessas circunstâncias, satisfeitos esses requisitos, caberá um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O nome desse mecanismo, portanto, é ofensa reflexa. Porque a gente lembra a ideia do espelho. Na verdade, é uma imagem refletida, simétrica da Constituição da República, de repetição obrigatória, que é objeto, fundamento para o entendimento de que aquela lei municipal estadual é ou não constitucional, daí cabe a decisão ao Supremo. Repare que o Supremo não avoca a decisão em ADIM estadual, ele espera o Tribunal de Justiça se manifestar, e aí, se for o caso, alguém provocará o Supremo Tribunal Federal através desse recurso extraordinário, absolutamente atípico, né, posto que foge completamente às características do recurso extraordinário, tal como elas foram apresentadas a você quando tratamos da arguição incidental de inconstitucionalidade. Eu sei que o tema é complicado, mas eu não estaria aqui fazendo você perder o seu precioso tempo se isso não caísse muito, com alguma frequência,
em provas de concurso público em tema de controle de constitucionalidade. Convenhamos, esse não é o único tema complicado, né? Nós temos inúmeros temas complicados. É interessante que, portanto, você perceba que a mesma simetria que a Constituição da República exige da Constituição do Estado, a Constituição do Estado vai exigir da Lei Orgânica do Município. É por isso que dá para você desenhar um outro espelho. Aquilo que é objeto aqui passa a ser imagem na Constituição do Estado e, de repente, ao mesmo tempo é objeto que passa a ser imagem na Lei Orgânica do Município. Dentro dessas duas leis matrizes das entidades federativas periféricas, há, portanto, uma relação de simetria, da mesma forma que a Constituição da República exige a simetria do âmbito na Constituição Estadual. Então, é importante que você tenha essa visão macro, né, dos dois espelhos, objeto, repetição obrigatória, facultativa, vedada, e depois tem uma visão específica também dessas simetrias e como elas se desenham. Não é? Então, estamos diante de uma segunda exceção, aonde, agora a gente vai voltar para o slide, tá? Estamos diante de uma segunda exceção, aonde a gente pode perceber, né, essa ideia do recurso extraordinário produzindo eficácia erga omnes, quando aparecer, né, na prova esse fenômeno denominado ofensa reflexa. E não tenha medo, em questões de múltipla escolha, a opção vai dizer, trata-se de dispositivo de repetição obrigatória no âmbito da Constituição Estadual. Ou então vai simplesmente dizer, trata-se do fenômeno da ofensa reflexa. E aí você tem que deslanchar a questão a partir disso. Então vamos voltar lá para o slide para a gente rever isso de outra maneira. Você vai até o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, por gentileza, e vai grifar lá, nesse dispositivo, vedada a vinculação para agir a um único órgão. Dentro do parágrafo 2º do artigo 125 da Constituição, você vai grifar vedada a legitimação para agir a um único órgão. Eu só quero que você grife essa expressão para você entender o seguinte. Na Constituição passada, quer dizer, no sistema de controle existente na Constituição pretérita, na Carta Militar, apenas um podia propor ADIM no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá para o slide de novo. Aqui o objeto, a imagem, o objeto, a Constituição da República, a imagem, a Constituição do Estado, o espelho plano refletindo essa imagem. Apenas um podia propor ADIM no Tribunal de Justiça, no sistema constitucional anterior. O Procurador-Geral da República. Consequentemente, nas constituições estaduais, naquela época, antes de 88, apenas um, o simétrico do Procurador-Geral da República, podia propor ADIM no âmbito do Tribunal de Justiça, quando uma lei municipal ou estadual ferisse a Constituição do Estado. Procurador-Geral de Justiça do Estado. O simétrico do Procurador-Geral da República. Pois muito bem, o que fez a Constituição de 88? Ela pluralizou os legitimados ativos. Quando nós estudamos o artigo 103 caput, nós vimos 9 incisos, né, com 9 possibilidades de legitimados ativos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a fim de proporem ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Estão lá os 9 incisos. A mesma coisa fez a Constituição do Estado, ela se viu obrigada a fazer. Daí essa expressão no 125, parágrafo 2º, vedada a legitimação para agir a um único órgão. Quer dizer, não poderia ser mais apenas o chefe do Ministério Público Estadual. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos voltar lá para o slide para ver. Então, se eu tenho aqui o presidente da República, o governador do Estado, no âmbito da Constituição da República, lá na Constituição Estadual, vou ter o governador do Estado e o prefeito do município. Se eu tenho aqui o Conselho Federal da OAB, podendo propor ADIM no Supremo, lá eu vou ter o Conselho Seccional da OAB. Se eu tenho aqui uma entidade de classe de âmbito nacional, lá eu vou ter uma entidade de classe de âmbito regional. E é claro que eu sempre posso imaginar que haverá alguma simetria em relação à lei orgânica do município, se eu quiser. Então, essa simetria, ela acaba se materializando, por exemplo, no caso da Constituição aqui do nosso Estado, do Estado do Rio de Janeiro,
é o artigo 162, deixa eu localizar aqui o artigo 162 para vocês, que estabelece essa simetria. Está aqui. Artigo 162. A representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face desta Constituição, quer dizer, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pode ser proposta pelo governador do Estado, por mesa, por comissão permanente ou pelos membros da Assembleia Legislativa. Aí houve quebra da simetria. Teve uma ADIM no Supremo, ADIM 5588, de 91, em que o Supremo mandou retirar essas expressões membros, comissão, porque não aparece membro ou comissão podendo propor ADIM no artigo 103, então houve ofensa à simetria. Mas aí você continua vendo aqui, Procurador-Geral da Justiça, Geral do Estado, aí foi retirado o Procurador-Geral da Defensoria Pública, porque não tem, o Procurador-Geral da Defensoria Pública Federal não está no 103, não pode estar aqui, né, também foi outra ADIM, né? Mesa da Câmara, Conselho Seccional da OAB, Partido Político com representação na Assembleia Legislativa na Câmara Municipal, Federação Sindical de Entidade de Classe de âmbito estadual, quer dizer, guardando simetria com esse artigo. Então você tem uma noção de que essa simetria se impõe e deve ser perfeita. Se a Constituição do Estado vai além, permite que um deputado estadual promova uma ADIM, uma comissão, vai lá o Supremo e poda isso, estabelecendo uma simetria perfeita. A gente volta.